A paz de Cristo. Hoje, no Catequista Digital, mergulharemos em dois pilares inegociáveis do batismo que, quando confrontados, fazem a doutrina protestante desmoronar: a unicidade e a forma material. A Escritura é o nosso guia, e ela expõe a blasfêmia e a desobediência dos hereges que, em sua presunção e confusão, ousam repetir o ato de Deus e desprezar a sua substância. Comecemos pelo ponto da unicidade do sacramento. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, proclama a fundação da unidade da Igreja. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Este versículo, por si só, é a condenação perpétua de toda e qualquer prática de rebatismo. Se há um só batismo, o protestante que se rebatiza ou que exige que um católico batizado se submeta a um novo rito está cometendo uma afronta direta à palavra de Deus e à unidade da Igreja. O protestante, ao se rebatizar toda vez que muda de seita, passando do batista para o pentecostal ou do presbiteriano para o neopentecostal, prova que o seu movimento não possui nem autoridade nem verdade em seu rito, pois um sacramento válido e eficaz não pode e não precisa ser repetido. A necessidade de rebatismo nas seitas protestantes é a confissão pública de que o seu primeiro rito não tinha validade espiritual, de que não era o batismo de Cristo, mas apenas um ritual vazio de homens sem mandato legítimo. Eles destroem a unidade de Cristo ao transformar o sacramento em uma mera formalidade de afiliação a uma denominação humana. O batismo para o católico imprime um caráter indelével na alma, um selo espiritual que não pode ser apagado ou repetido, assim como a graça do sacerdócio. O protestante, ao tentar repeti-lo, age como se pudesse refazer a obra de Deus por capricho pessoal, ignorando a autoridade de São Paulo que exige um só batismo. A segunda prova irrefutável reside na forma material do sacramento, administrado pelos apóstolos, a água. A heresia protestante tenta deturpar o significado da água, transformando-a em mero simbolismo. Mas a Escritura nos mostra que o batismo apostólico era um ato prático e concreto realizado com o elemento natural. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 36 a 38, o eunuco, após ouvir o Evangelho, pergunta a São Filipe: "Eis aqui água, que impede que eu seja batizado?" E Filipe o batiza imediatamente na água que encontraram. O eunuco não perguntou: "Que impede que eu faça uma oração?" Mas sim: "Eis aqui água." O uso da água era o elemento central e inegociável para a administração do sacramento. Da mesma forma, em Atos, capítulo 10, versículos 47 e 48, após o Espírito Santo descer sobre os gentios, São Pedro ordena: "Poderá, porventura, alguém recusar a água para que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo?" E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pedro, o chefe da igreja, não sugere que o Espírito Santo substitua a água. Ele usa a descida do Espírito como justificativa para que a água seja usada e o batismo seja realizado imediatamente. A prática apostólica, clara e documentada, é de que a água é o meio visível e necessário para o nascimento espiritual. A recusa do protestantismo em reconhecer a eficácia material da água na regeneração é a sua recusa em aceitar a obediência prática que Cristo exigiu. O batismo, portanto, não é um mergulho simbólico em uma piscina para testemunho público, é o banho da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo reforça isso em Efésios, capítulo 5, versículos 25 e 26. Ao falar sobre o amor de Cristo pela Igreja, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra.
A purificação da igreja não se dá apenas pela palavra ou pela fé, mas pela lavagem da água. O protestante, ao rejeitar o poder desta lavagem, ignora a verdade de que a água é o instrumento de purificação que Deus escolheu para a sua noiva. O autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22, reforça a eficácia do rito, exortando os cristãos a se aproximarem de Deus com um coração sincero, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água pura. A purificação interior da consciência, o perdão dos pecados, é ligada diretamente ao corpo lavado com água pura, o sacramento. Esta é a linguagem da graça efetiva, do poder de Deus agindo através de um sinal visível, o que é a definição exata de um sacramento. O protestantismo, em sua negação dos sacramentos, transforma a água pura em água estéril e inútil, zombando da forma como a Bíblia descreve a nossa purificação. Finalmente, 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 20 e 21, estabelece o paralelo definitivo que desmascara a heresia protestante. Pedro compara o batismo com a Arca de Noé. A arca salvou Noé e sua família pela água, e o batismo agora salva você. O apóstolo é categórico. O batismo que não é a remoção da sujeira da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus, agora vos salva. Este versículo destrói a doutrina protestante do simbolismo. Pedro diz claramente que o batismo não é a remoção da sujeira da carne, não é um mero banho, mas é a promessa que agora vos salva. É o meio de salvação. E o que o protestante diz? O protestante diz que o batismo é apenas a remoção da sujeira da carne, um símbolo público, e que ele não salva. O protestantismo inverte a palavra de Deus, provando a sua rebelião contra o ensinamento apostólico. A Igreja Católica, em sua fidelidade inabalável, mantém o um só batismo de Efésios, capítulo 4, versículo 5, e a prática da água dos Atos dos Apóstolos. Rejeitamos o rebatismo como uma ofensa à graça de Deus e uma negação da autoridade de Cristo. A unicidade e a forma do sacramento são a garantia de que a nossa salvação é obra de Deus, e não um teatro de ritos repetidos pela presunção humana. Não caia no erro de zombadores que anulam o sacramento de Cristo. Permaneça na única igreja que respeita o selo indelével e a forma correta do batismo. Nós permanecemos fiéis ao sacramento único e eficaz. Paz e bem. E inscreva-se neste canal.